professor, amigos pedagogos do Brasil, a nossa aula de hoje, ela tem como tema uma importante e relevante disciplina para toda a nossa área pedagógica, para assim que os nossos laboratórios, ou seja, a nossa sala de aula, se transformem em realmente esse espaço de profunda aprendizagem, a sociologia. Iremos ver a sua importância, iniciando da sua origem, o seu conceito, por que o professor, por que o pedagogo precisa conhecer a sociologia, por que ela precisa saber o que a sociologia estuda e o que isso implicará dentro das nossas salas de aula. A nossa aula de hoje tem como esse tema importantíssimo, Sociologia da Educação, e ela está apenas começando. Para início de conversa, nós temos aqui o surgimento, a origem e surgimento da sociologia. E é uma das áreas das ciências humanas, que estuda o humano, estuda as pessoas, o comportamento humano em função do meio e os processos que interligam os indivíduos em associações, grupos e instituições. Daí já temos aí um grande e vasto campo de estudo da sociologia da educação, e por que não dizer que dentro da sala de aula é importante conhecer o comportamento do homem, é preciso compreender o que interliga ele ao meio ao qual ele está sendo inserido. E agora, nós temos aqui esse conceito de sociologia. Nos inícios de todo o curso de graduação, a gente sempre tem essa disciplina para que a gente possa compreender melhor o outro, para que a gente possa se colocar no lugar do outro. Você tem se colocado no lugar do seu aluno, professor? O conceito de sociologia vem nos dizer que é o estudo do comportamento social, das interações e organizações humanas. Todos nós somos sociólogos, porque estamos sempre analisando nossos comportamentos e nossas experiências interpessoais em situações organizadas. Então, daí surge já aquele pontapé inicial. Por que o meu aluno se comportou dessa forma? Por que ele teve tal atitude? E agora, fica aqui o questionamento. Todos nós somos de fato esses sociólogos, temos vestido a camisa da sociologia e temos ido para os nossos laboratórios enfrentar as dificuldades e perceber aquilo que tem transformado nossas crianças e adolescentes. A nossa aula, ela é justamente para isso, para que a gente comece a desmistificar alguns conceitos e, acima de tudo, entrar no mundo do comportamento humano e perceber aquilo que ainda nós também precisamos mudar para interferir também no outro. O objetivo, por que mesmo que a gente precisa estudar sociologia? Por que mesmo que o professor precisa ser esse sociólogo? Por que nas nossas salas de aula nós precisamos ter esse olhar de sociólogo? Então, o objetivo da sociologia é tornar essas compreensões cotidianas da sociedade mais sistemáticas e precisas, à medida que as suas percepções vão além de nossas experiências pessoais. Então, as nossas experiências pessoais, lá no nosso laboratório, lá nas 4 paredes da sala de aula, ela conta muito, ela é muito importante, mas a gente precisa ir além. A gente precisa compreender o outro de tal forma, o porquê que ele se comportou daquela forma, e daí então o conceito, o objetivo de sociologia, o porquê nós precisamos ter esse olhar sociólogo dentro das nossas salas de aula. A sociologia e as teorias sociológicas. Os homens em todo o mundo vivem em grupo, e isto favorece os sociólogos, uma vez que as consequências da vida em grupo são o objeto de estudo da sociologia. O interesse pelos grupos é o que diferencia os sociólogos dos outros cientistas sociais. Então, quando a gente começa a perceber o outro
Dentro do grupo social, a gente começa a perceber que todo mundo age diferente diante de uma determinada situação. Eis a nossa intervenção como professor, eis a nossa observação também como esse professor sociólogo dentro das nossas salas de aula, sempre pautado nesse objeto de estudo da sociologia, que é a vida em grupo. Nenhum ser humano ele vai viver no mundo sozinho, isolado, ele precisa ser inserido nesse grupo, seja no grupo familiar, seja no grupo onde ele está inserido dentro do ambiente escolar, na própria comunidade, na sociedade ao qual ele faz parte. E as correntes sociológicas. A sociologia não é uma ciência de apenas uma orientação teórico-metodológica dominante. Ela traz diferentes estudos e diferentes caminhos para a explicação da realidade social. Então, ela parte da teoria e vai para a prática. Ela parte só daquela observação e começa a colocar a mão na massa para compreender de fato o outro, a realidade social ao qual esse outro ele está inserido. E a sociologia, ela tem pelo menos 3 linhas mestras explicativas. Aqui a gente vai estar detalhando essas linhas e você pode anotar aí no seu caderninho de atividades para que você possa de fato aí ir respondendo às nossas atividades e fazendo mesmo essa intervenção, essa conversa entre esse vídeo, essa aula e as suas anotações importantes para responder às suas atividades. A primeira, a positivista funcionalista, tendo como fundador Augusto Comte e seu principal expoente clássico em Émile Durkheim, de fundamentação analítica com forte uso de fontes primárias. Então, eles são bem profundos, são analíticos, observam mesmo ali, vamos usar esse subentendido, a alma da pessoa para perceber as suas reações, porque ele agiu de determinada forma. A outra, a sociologia compreensiva, iniciada por Max Weber, de matriz teórico-metodológica, hermenêutico-compreensiva. Então, ele começa a usar toda a sua teoria para compreender o outro. Por que o outro agiu daquela forma? Por que ele reagiu dessa forma, com aquele impulso, diante de uma realidade ao qual ele esteja passando. E a terceira, que são as 3 linhas, a linha de explicação sociológica dialética, iniciada por Karl Marx, um grande estudioso, muito conhecido nosso, que mesmo não sendo um sociólogo e sequer se pretende ao tal, deu início a uma profícua linha de explicação sociológica. Então, a gente percebe que a sociologia ela tem essa grande preocupação de estudar o meio ao qual os indivíduos eles estão inseridos, e as suas 3 linhas de pensamento, ela começa a trilhar, começa a abrir esse horizonte para cada um perceber as ações e as atitudes onde os seres humanos eles estão ali inseridos, nossos alunos eles estão ali inseridos. Teorias sociológicas. Iniciaremos aqui com o período da sociologia clássica, como o nome propriamente diz, clássica, né? Aqui deu o pontapé inicial, período em que a sociologia se autonomiza, cria essa autonomia da filosofia e desenvolve o seu programa das revoluções francesas e industrial, estudando o urbanismo, o desenvolvimento do capitalismo e industrialismo. Então, ela se autonomiza, se tira, se extrai da filosofia para que assim ela possa entrar no campo que de fato ela deve estar ali como seu objeto de estudo, que é o meio ao qual os indivíduos eles estão aí inseridos, e grande relevância tem o potencial de estudar as revoluções, né? As reações do ser humano diante das situações conflituosas, diante das emergências que começam a surgir na nossa vida. No século XIX, Augusto Comte, Émile Durkheim, Marx e Marx
Simmel dedicam a sua vida a estudar os problemas sociais do século XIX gerados pela nova situação industrial. Então, o comodismo começava a sair da vida das pessoas, o novo começava a surgir e o novo assusta, o novo traz uma avalanche de coisas sobre a nossa vida. Assim são os nossos alunos na sala de aula. O novo assusta ele. Essa avalanche de situações começa a surgir na vida deles e nós precisamos estar preparados para que assim, compreendendo, a gente comece a praticar com aquela criança, aquele adolescente, ele saia dessa situação conflituosa ao qual ele está vivenciando. Augusto Comte. Nós vamos entrar aqui um pouquinho nos sociólogos, nos teóricos que deram pontapé inicial na sociologia da educação. Sociólogo francês, por uma recusa do espírito metafísico. Para o positivismo, com efeito nenhum, conhecimento pode proceder a não ser da observação e da experiência. O carro-chefe de Augusto Comte, que ele diz que a gente precisa ser na sala de aula, é esse professor observador, a partir da sua experiência, do que você conhece o seu aluno, por que ele reagiu daquela forma, por que ele continua reagindo daquela forma diante dos conflitos. Todo professor deve ser esse professor observador, de fato. Émile Durkheim, também sociólogo francês, Escola Francesa de Sociologia, preocupados com os fundamentos da coesão social e da evolução. Estuda a passagem da solidariedade mecânica, fundada na similitude característica das sociedades tradicionais, a sociedade orgânica, fundada na complementaridade e produzida pelo processo de divisão do trabalho que se afirma na sociedade industrial. Ele parte aqui da coesão social. Por que nós precisamos ter uma linha de vida e seguir aquela linha de vida profundamente para que assim a gente tenha esse complemento na nossa vida? Então o ser humano ele tem as fases da vida e essas fases ela não deve ser pulada, né? Por isso que na nossa sala de aula há um tempo para tudo acontecer, há as idades que devem ser respeitadas, as fases que devem ser respeitadas dentro do ambiente escolar. Max Weber, sociólogo alemão, particularidades da civilização ocidental em racionalização, ou segundo a sua fórmula de desencantamento do mundo, palavra-chave, anote aí no seu caderninho de estudo. Max Weber, ele trabalhou muito a sua fórmula, o desencantamento do mundo, assim como o abandono dos impulsos mágicos, da conjuntura dos domínios da vida social. Da ciência à arte, à religião, o poder político e a economia. Ele começa a permitir que a gente saia do mundo mágico e entre de fato na realidade social das nossas famílias, das crianças ao qual estão inseridas no ambiente escolar e as duras realidades ao qual essas crianças elas perpassam todos os dias nas suas famílias ou na própria comunidade ao qual elas estão inseridas. Então, eles começam a fazer essa ligação, que o professor precisa ter esse olhar observador, precisa ser esse produtor, esse prático, a ir lá e perceber as mudanças que estão acontecendo rapidamente na vida da comunidade, da sociedade, e tem influenciado na vida das crianças e dos adolescentes. E Karl Marx, alemão, militante, revolucionário, filósofo, economista, tantos aparatos, mas igualmente sociólogo ao tornar-se teórico de um socialismo que a anuncia como científico. Interessa-se pelo processo de desenvolvimento capitalista e tenta revelar as suas contradições internas. Então ele começa a perceber que o mundo ele está voltado para o capitalismo. Ele começa a perceber que as nossas famílias precisam sobreviver em meio ao caos
E aí ele revela que são as contradições internas que fazem esse reboliço, que nos tira do comodismo e diz: eu preciso arregaçar as mangas e ir à luta e conseguir sobreviver em meio às situações difíceis da minha vida. George Simmel considera a modernidade como um conjunto de sensibilidades culturais incorporadas na interação social. Então, ele acha que a modernidade é algo que deu impacto direto na nossa interação social com o outro. Então, nós precisamos viver nessa dialética de profunda mudança, segundo George Simmel, para que assim o nosso mundo à volta, a gente consiga se encaixar no mundo ao qual nós estamos sendo inseridos. Importante reforçar, Engels, o materialismo histórico fundado por Marx e Engels é a concepção inseparavelmente dialética e materialista da sociedade e da história. Materialista porque se fundamenta no mundo material como o primeiro e o anterior todo ao psiquismo humano. Cada um com o seu pensamento. Cada um desses sociólogos com a sua linha de pensamento e metodologia, assim como nós, professores, somos nas nossas salas de aula. Cada um tem o seu jeito de se portar, mas cada um sempre observando para proporcionar a melhoria e a qualidade de ensino na vida das nossas crianças e adolescentes, partindo do todo, observando ele em sociedade, comunidade, família, espaço escolar e ele como ser humano, como único, ser humano único. Marx, ele concebe a sociedade dividida em duas classes: a dos capitalistas, que detém a posse dos meios de produção, e o proletariado, né, que é justamente aí o trabalho, a mão de obra que precisa, né, a origem da luta de classes. Então, Karl Marx, ele foi quem deu essa origem no estudo, a origem da luta de classes. Emile Durkheim entendia que a sociedade era um organismo que funcionava como um corpo, onde cada órgão tem uma função e depende do outro para sobreviver. Corretíssimo. Nós precisamos do outro, o outro precisa de nós, para que assim a gente tenha de fato essa sociedade ao qual a gente tanto almeja e deseja, e ela dá impacto direto na nossa sala de aula e no processo de ensino-aprendizagem das crianças e dos adolescentes. E por aqui nós encerramos essa primeira aula com esse tema tão importante, observando os conceitos, a origem da sociologia da educação.